Gente, boa noite. Acabei fazendo outros dois posts, né, sobre doenças crônicas não transmissíveis, né? E as duas que eu abordei foi diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, né? E hipertensão arterial sistêmica, né? Que são duas doenças crônicas muito prevalentes hoje, né? Na atualidade. Eu começo falando que antigamente as pessoas se morriam de desnutrição, né? Lá antes da Segunda Guerra Mundial. E aí logo depois veio a indústria dos alimentos, começaram a produzir alimentos quase em massa, né? Para aumentar o tempo de prateleira desses alimentos, né? E aí com isso aumentou, né, a questão da quantidade de produção de alimentos. Nós podemos falar isso também dos agrotóxicos, né? Para aumentar a quantidade de produção de hortaliças, frutas. E aí, com isso, também aumentar o abastecimento dos mercados locais, né? E diminuir também a venda dos mercados regionais, que são os livres de agrotóxicos, né? Os orgânicos, que a gente podemos falar assim. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver agrotóxicos com indústria de alimento, com Segunda Guerra Mundial? Tudo a ver. Tudo a ver, porque antigamente se morria de desnutrição e aí a indústria de alimentos ela identificou uma forma de aumentar a quantidade de alimentos no mercado e para as pessoas não passar fome, não morrer. Só que isso é um problema, porque eles viram que dessa forma se conseguiria chegar numa questão de diminuir a desnutrição. Só que eles criaram outro problema. Qual seria esse problema? O problema é o seguinte: com a diminuição da desnutrição, baseado no princípio de eles falar, vamos aumentar a produção de alimentos. Beleza, aumentou a produção de alimentos. Só que tem um questionamento aí, como, né? Adicionando produtos químicos, substâncias para manter o tempo de prateleira, veneno em alimentos que eram para ser saudáveis devido ser frutas, verduras, ricas em vitaminas e minerais. E com isso, eles aumentam o tempo de prateleira, né? E aí, beleza, aumentou a quantidade de alimentos. Só que com isso agravou outra situação. O que eles resolveram com a desnutrição, eles aumentaram com a obesidade e todas as doenças crônicas muito prevalentes hoje. Posso citar três, as mais prevalentes: hipertensão, diabetes e dislipidemia, né? Alteração de colesterol. Isso aí é um problema muito sério, porque complica a atenção básica, a atenção primária, o SUS, né? Sobrecarrega o SUS, atenção primária. Só que se tu não consegue tratar lá na atenção primária, o paciente vai para secundária, terciária, e aí complicação. Internação, e isso é um problema também. Então vou tentar resumir. O foco aqui é falar de diabetes e hipertensão arterial. Quando nós falamos de... Vamos lá, eu fiz algumas perguntas, eu faço isso porque é bom para saber qual é o conhecimento que a população tem com relação a uma doença que é tão prevalente, tão existente na sociedade, que as pessoas não sabem falar às vezes sobre. E por que a alimentação está totalmente relacionada? A base da vida é a alimentação, acredito eu. Não é puxando sardinha para minha área não, mas é a alimentação. Quando eu pergunto quais são os nutrientes que nós devemos excluir da alimentação quando se falamos de hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, um deles é o sódio, é o principal, né? Mas existem outros embutidos. Estou falando de nutrientes específicos, sódio, micronutrientes, sódio. Mas quando a gente pode falar de alimentos completos, embutidos, salsicha, calabresa, industrializados em gerais, salgadinhos, tudo isso, industrializados, processados, tudo isso. Falei o sódio, beleza, todo mundo sabe que tem que excluir sódio, mas por quê? A questão é por que tem que excluir sódio. Porque quando nós falamos de sódio, nós estamos falando o sódio está na corrente sanguínea lá. Quando a gente fala lá de fisiologia bioquímica, nós estamos falando também de quê? Troca de íons, né? O sódio ele vai lá para a corrente sanguínea e tem um gradiente de concentração, onde tem mais sódio, tem mais água. Se tu coloca ali muito sódio na tua corrente sanguínea, consequentemente vai puxar toda a água do teu corpo e vai acontecer o quê? Aumentar o volume plasmático, o volume das artérias, fazendo o quê? Aumentando a pressão arterial. Se tu exclui sódio, inclui a água na tua alimentação, o que faz?
o sódio vai ser excretado pelos néfros, né? Pelos rins, né? E aí, beleza, bacana. Mas só que assim, é um contexto, né? Quando a gente fala lá, por exemplo, de tratamento monoterápico, né? Tratamento de medicamento. Beleza, é melhor alimentação, acredito eu. Tu tratar com alimentação, ótimo. Não precisa de medicamento, não. Quando a gente fala de pressão alta, a pressão sobe, né? Aumenta o volume plasmático, beleza. Mas se tu fala de pressão alta e fala de medicamento, como é que funciona o medicamento aí? Eu te pergunto, né? Como é que funciona? O medicamento, ele é uma forma de tratamento. A nutrição é uma terapia, é uma forma de prevenir e tratar também. Mas, por exemplo, losartana. Quem toma losartana aí? Acho que muita gente toma losartana para controlar a pressão. Losartana, quando a gente fala de losartana, nós falamos de um sistema no nosso corpo. Nosso sistema que regula toda a questão da pressão, diabetes. Tem um sistema que controla. Diabetes lá, cortisol, insulina, né? Quando a gente fala de pressão, nós falamos do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aí eu posso falar de fisiologia aqui. Por exemplo, renina, angiotensina, aldosterona. Tua pressão sobe, o que acontece? O sistema renina é ativado. Renina vai lá e ativa angiotensina. E a angiotensina vai lá, a ECA lá, enzima conversora de angiotensina 1 em 2. Ela converte a angiotensina 1 em 2. A 2 vai lá e ativa a aldosterona. O que a aldosterona faz? Normalmente quando tua pressão cai, a aldosterona vai o quê? Aumenta a quantidade de água no volume plasmático e tua pressão sobe. Controla a pressão. Quando nós falamos de pressão alta, nós falamos o seguinte. O sistema renina, se ele não é ativado, ou então se ele é interrompido ali lá na ECA lá, o que acontece? Ele não vai liberar a aldosterona não vai aumentar o volume plasmático, a pressão vai ficar controlada. É mais ou menos isso. O medicamento ele faz o seguinte. Tem um princípio ativozinho lá no medicamento, que ele age lá na ECA, né? ECA converte angiotensina 1 em 2, enzima conversora de angiotensina. Quando ele converte 1 em 2, se tu usa um medicamento, losartano, inibidor de ECA, inibidor de angiotensina 1, tu bloqueia ali, ó. Bloqueia a angiotensina ECA, bloqueando ECA. O que acontece? Vai interromper a cascata do sistema de pressão, né? Pressão arterial. Tu bloqueando ali, nunca vai chegar a liberar a aldosterona. Então não vai aumentar a pressão. O medicamento ele faz isso, ele bloqueia ECA ou então bloqueia a angiotensina. Aí tem as fórmulas farmacêuticas isso que usa, né? Só muda o nome, né? Losartana, e podemos falar para diabetes, metformina, sei lá. Existem várias nomenclaturas. Quando eu falei de fitoterápico, né? Fitoterápico, por exemplo, ginkgo biloba, perguntei, conhece ginkgo? Todo mundo sabe que algumas pessoas falam que ginkgo biloba é bom para mente, beleza. Mas ginkgo biloba é bom também, para pressão. Mas como? É bom. Eu vi uns artigos correlacionando o ginkgo biloba com óxido nítrico, né? Óxido nítrico, perguntei lá. Óxido nítrico é o quê? Óxido nítrico é um vasodilatador, ele aumenta o volume das tuas artérias, consequentemente o fluxo sanguíneo melhora. Beleza, o ginkgo biloba é precursor de óxido nítrico, ele antecipa a produção de óxido nítrico, então consequentemente vai produzir óxido nítrico, né? E aí vai fazer o quê? Vasodilatar as artérias e tua pressão vai ficar controlada. Mais ou menos isso, né? E, por exemplo, então é mais ou menos isso. Ginkgo biloba é um precursor de óxido nítrico, beleza. Existem outros fitoterápicos, né, que não são medicamentos, mas são Aí tem lá a diferença de monoterápico, fitoterápico, a gente pode falar lá na frente também, isso aí. O foco aqui é pressão. E eu perguntei quais alimentos nós devemos excluir. Sódio, né, os embutidos em gerais, que tem muito sódio. Então tudo está correlacionado com sódio. Então tudo que tem muito sódio tem que excluir. Aí eu fiz uma pergunta lá. Quanto é que nós devemos, por exemplo... Qual é a recomendação de sódio diária? 2.000 miligramas. Aí eu botei 2 gramas. Mesma coisa. Só está mudando a medida. 2.000 miligramas, 2 gramas e 5 gramas de sal. Aí eu pensava, mas como assim isso? 2.000, 5... Entendeu? A diferença é o seguinte. 1 grama de sal tem 400 miligramas de sódio. Então, consequentemente, 5 gramas de sal vai ter 2.000 miligramas de sódio ou 2 gramas de sódio. Tudo é a mesma coisa, todos estavam corretos. Então, falaram, é pegadinha. Não é pegadinha não, é raciocínio.
Então é isso, o sistema renina, angiotensina age dessa forma. Pressão, aí tem o tratamento nutricional, né, que nós entramos com uma dieta, né, ali específica para hipertensão, que exclusão de a diminuir o sódio, né, exclusão de embutidos, deixa eu ver. Aí existe vários tipos de conduta, né, cada nutricionista tem a sua e cada recomendação é onde é diferente, né, depende. Mas assim, a pressão arterial, diabetes e dislipidemia, esteatose hepática, todas essas doenças crônicas aí do fígado, do rim, das artérias, aterosclerose, placa de ateroma, tudo isso aí está correlacionado com peso. Isso é claro. Tu tá com um pesozinho bacana, faz atividade física, tu não vai desenvolver essas doenças não, dificilmente. Tu pode ir ali e desenvolver, sei lá, uma insuficiência pancreática, né, que tu não vai produzir mais insulina, tu vai ser diabético, mas o diabetes tipo 2 tu só vai ser diabético tipo 2 se tu tiver resistência periférica à insulina. Tu produz insulina, mas tu não consegue utilizar ela, tem uma resistência ali, entendeu? Então, mas é isso. Alimentos que nós precisamos incluir, né? Por exemplo, antioxidantes, nós podemos incluir vitamina C, zinco, todos os antioxidantes da vida aí, nós podemos incluir alguns alimentos funcionais, né? Eu não gosto desse termo não, todo alimento tem uma função, né? Mas todo mundo fala alimento funcional, beleza. Nós podemos incluir fibras, né? Fibras alimentares, exclusão de sódio e por aí vai. Então é isso. De pressão alta é pouca coisa que eu tinha para falar, existe muita coisa. Eu vou soltar lá no feed, eu vou botar uns materiais bacanas de recomendações nutricionais que vocês podem auxiliar quem tem pressão, né? Algumas recomendações gerais que vocês podem auxiliar vocês. Não vai ser uma dieta, né? Mas umas orientações que vocês podem seguir que já pode mudar o estilo de vida de vocês, tá? Atividade física é muito importante, né? O ginkgo biloba ele também funciona para pessoas que fazem atividade física. Isso é um vasodilatador, né? Que, consequentemente, melhora o fluxo sanguíneo e o transporte de oxigênio para os músculos, tá? Um abraço aí e já eu solto mais um vídeo sobre diabetes.